Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Nas últimas semanas, você deve ter visto que aconteceu um acidente na Fórmula 1. Estou deixando um pequeno videozinho aqui em cima desse acidente, em que um carro bateu violentamente no guarda-reio, pegou fogo e graças a todos os equipamentos de proteção, o piloto saiu praticamente ileso. Teve pequenos ferimentos ali, mas de forma geral ele foi salvo pelos equipamentos de proteção. E esses equipamentos de proteção, em sua grande maioria, são compostos por um material chamado Nomex. E depois desse acidente, esse material ficou muito discutido em todas as mídias. Muita gente me perguntou para falar um pouco mais a respeito desse material. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui como complemento ao vídeo em que eu já falei a respeito do Nomex e do Kevlar. Eu vou deixar o cardzinho aqui para você poder acompanhar em pouco mais de profundidade esse vídeo, tá? Mas hoje eu resolvi fazer algo diferente e trazer um convidado aqui para o canal, o Eduardo Moreira, que é da Dupont, que é a fabricante do Nomex, para contar para a gente um pouco mais a respeito desse material, algumas curiosidades e, inclusive, mostrar como toda a estrutura da empresa aqui no Brasil para trabalhar com esse material. Então, vamos lá, direto, sem perder tempo, para essa entrevista sensacional que eu fiz com o Eduardo Moreira da Dupont. Vamos lá. Bom, então, estamos aqui com o Eduardo Moreira da Dupont, que veio conversar com a gente um pouco a respeito do Nomex. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, agradeço a você pessoalmente e a Dupont por ter cedido esse espaço para a gente aqui no canal, né? E como a gente estava conversando até no offline aqui, o Nomex nas últimas semanas aí ficou um pouco na moda por conta daquele acidente que teve na Fórmula 1, né? E que teve um final feliz graças à proteção que o material conferiu lá para o piloto, né? E então a gente vai conversar um pouco hoje aqui para mostrar para o pessoal aqui que assiste o canal um pouco do que é esse material, tá certo? Então, Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Gostaria que você fizesse uma rápida introdução a seu respeito, né? Uma apresentação bem rápida para o pessoal te conhecer um pouco aqui. Excelente, Ricardo. Bom, muito obrigado pela oportunidade, né? É sempre gostoso a gente poder compartilhar um pouco de conhecimento, né? Um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho mais com o pessoal que está aí assistindo, tá? Eu sou Eduardo Moreira, eu sou engenheiro eletricista, né? Minha formação de engenharia elétrica. Eu trabalho aqui na Dupont há quase 6 anos, dentro da área de proteção térmica. Tá? Então, né, o que a gente chama de área de proteção térmica? É tudo que é relacionado a fogo, arco elétrico, né, do ponto de vista de proteger a pessoa, né? Então, por questão disso, eu trabalho bastante dentro de comitês técnicos, tanto nacionais quanto internacionais, né, para a gente sempre estar elevando a barra aí da proteção pessoal com relação a essa parte térmica aí pelo mundo. Bacana. Legal. E a Dupont é conhecida, né? Eu trabalhei aí com o pessoal aqui do canal, sabe, durante muito tempo, conhecida por essa área de segurança. Então, nada mais é normal do que ter um material que atua na parte de segurança aí, protegendo as pessoas, né? Muito bacana. Mas, Edu, então eu queria bater um papo contigo a respeito do Nomex, né? Que está bem ligado com essa área que você trabalha aí. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que é, então, o Nomex especificamente, né? Ele é um polímero, ele é uma fibra, o que ele é, esse material que a gente dá o nome de Nomex? É bastante interessante essa pergunta, né? Porque ele é tanto nome, ele é um nome comercial, né? De um polímero, né? Uma meta-aramida, né? E aí, mas também é nome de alguns produtos que a gente tem dentro da Dupont, né? Desde tecidos, desde fios, desde da própria fibra em si, né? Mas Okay. o Nomex em si ele é uma meta-aramida. Uma meta-aramida. Legal. Uma dúvida que normalmente o pessoal tem, inclusive, né? Ele é um polímero, então, né? Ele é uma cadeia polimérica. A forma de apresentação do Nomex é no formato de fibras, estou correto? Muita gente pergunta assim, o pessoal está acostumado aqui no canal com moldagem de plásticos, né? Então você tem os pellets do material que você funde e transforma em peças. O Nomex é um pouco diferente, né? Ele é um material que você não processa ele por fusão, né? Você obtém ele já na forma de fibras, então essas fibras é que são transformadas em peça. Conta um pouco para a gente a respeito disso
bem rapidamente por cima para Bem mim. simples, né? Não, não, com certeza, né? Bom, Nomex, como uma aramida, né? Eles são materiais que eles têm que ser eles têm que ser estrudados, né? E eles vão ficar prontos logo após a extrusão, né? Então eles basicamente é uma massa, né? Que ela está dentro do lado de um equipamento, ela vai passar por um equipamento que a gente chama de spinning, que ela vai criar as fibras contínuas super fininhas, né? Uhum. Aí você pode utilizar isso como filamento contínuo, pode utilizar isso como staple, né, como pequenas partes de filamento, aí depende muito, né, de qual que é a Legal. aplicação que você vai Uhum. utilizar, né. Então, são inúmeras as aplicações, mas basicamente ele é uma fibra, tá? Ele Legal. vai apresentar como em forma de fibra. Tá, e aí você transforma ele em produtos através de processos basicamente têxteis. Também, né? Porque quando a gente está falando da parte de proteção térmica para pessoas, sim, né? A gente está Uhum. pensando em fio cardado, basicamente, né? Então eu vou pegar essas fibras já cortadas, né? Em pequenos, então é um filamento contínuo, né? Uhum. Só que aí eu corto ele em pequenas para que ele me garanta propriedades têxteis melhores, né? E aí eu vou poder Legal. utilizar isso para a parte têxtil. Mas, por exemplo, existe o Nomex Paper que Uhum. eu vou utilizar essas fibras, mas eu vou processá-la de uma outra forma para transformar como se fosse finas camadas de um papel para fazer ele como isolante, um dielétrico, né, Ok. para utilização na indústria de alta potência, por exemplo. Ah, legal, bacana. E me fala um pouco então a respeito das propriedades do material. A gente já viu pelo tema do que chamou a atenção no material, que ele é um material bem interessante para proteção e resistência ao fogo, né? Mas essa imagino que seja uma das propriedades do material. Me fala um pouco a respeito de quando você usa uma roupa de proteção com Kevlar, ou com o Nomex, o Kevlar é o primo do Nomex, né? A gente estava conversando. Exato. Quais são os benefícios que esse material traz para o usuário? Não, perfeito. Bom, primeiro benefício, que é o benefício mais óbvio, é a resistência, que a gente chama de resistência térmica, né? A gente vai falar que o Nomex ele vai entrar em oxidação, basicamente, ele acima dos 400 graus, né? Então, a Uhum. carbonização vai começar ali próximo dos 430, 440 graus, né? Bem parecido com o Kevlar, nesse sentido, né? Então, é uma fibra extremamente resistente com relação à temperatura, né? É, diferentemente do Kevlar, que isso faz com que ele tenha uma propriedade de proteção térmica muito grande, pelo fato dele ser uma metaramida, né, dele não ter aquele alinhamento igual ao Kevlar, né? O Kevlar tem um alinhamento ali basicamente unidirecional, né? O Nomex ele tem, por ser uma meta, ele é 120 graus, né? Isso. A Aliás, estrutura vou abrir um parênteses aqui, Edu. Tem um outro vídeo aqui no canal que explica exatamente essa diferença na angulação das cadeias, a diferença entre uma meta-aramida e uma para-aramida. Eu vou deixar o cardzinho aqui do lado, para que, caso você tenha alguma dúvida nesse sentido, para você ir lá e consultar esse vídeo e entender essa diferença entre o Nomex e o Kevlar, uma meta-aramida e uma para-aramida. Exatamente isso que o Eduardo está explicando aqui. Tá? Então, vai lá, Eduardo, segue aí. Valeu. Não, excelente, não, e realmente está super bem explicado lá, já pude conferir, né? Opa, Então, legal. o fato dele ser uma metaramida e poder, a estrutura cristalina dele, quando você joga energia no Nomex depois ele está cristalizado, né? Ele tende a ter uma conformação mecânica, né? Não é bem o termo técnico para isso, né? Mas basicamente ele tem, se você pega um tecido de Nomex e coloca a temperatura nele, ele vai ter um certo encolhimento, né? E essa Hum, propriedade de encolhimento é uma das mágicas, né, da metaramida, porque parte da energia, que o tecido ele esquenta, né, quando chega fogo, um arco elétrico, alguma ok. coisa próximo dele, né? O tecido ele vai esquentar e essa temperatura poderia ir para a pele da pessoa, né? Só que parte dessa energia térmica ela é utilizada para fazer essa conformação. Então o fato dele sofrer essa transformação mecânica também ajuda muito a você reduzir o dano que você vai causar na pessoa, né? E também para aplicações mais recentes, inclusive foi muito utilizado dentro da indústria de resposta à emergência, né? Que seriam os bombeiros, e agora está vindo já para quem está para um usuário um pouco mais comum, você utiliza essas propriedades para criar, por exemplo, pockets de proteção e afastar a tela enquanto
tá ocorrendo o evento, né? Então, Uhum. é uma das propriedades bastante interessantes, né? Uma Legal. terceira propriedade também é que o Nomics ele tem características têxteis, né? Uhum. Bastante interessantes. Então, ele é muito mais fácil de você fazer um tingimento nele do que Hum, uma pararamida, por exemplo, né? ok. E ele tem um toque bastante gostoso, assim, né? Ele tem a propriedade que a gente chama é de toque mesmo, né? É Ele é aquele caimento, confortável, vamos dizer ele é assim. Apesar de confortável, ser uma roupa de proteção, você não sente que é um EPI. Ele é confortável como uma exato, roupa tradicional. exato, né? Legal. E acho que um outro ponto, por ser uma aramida também, né? Hum. É um material muito resistente mecanicamente, né? Ah, Não ok. é tão resistente quanto o Kevlar, tá? Do ponto de vista de tração, mas ainda Uhum. assim é muito mais resistente do que qualquer outro tipo de fibra têxtil que você vai ter no mercado, né? Isso confere uma durabilidade muito grande. É até interessante quando você pega usuários muito antigos de Nomics, aí tem gente que utiliza há 7, 8, 10 anos, a gente testa de novo nos nossos equipamentos, é basicamente como novo, né? Porque basicamente a Uau, vestimenta ela não se perde. É legal. bastante interessante mesmo. Bacana. Quer dizer, então, que a durabilidade da fibra e manutenção de propriedades ao longo do tempo é muito interessante também. Isso. Não, é Legal. basicamente isso. Você mencionou a parte elétrica. As propriedades elétricas desse material, de isolamento elétrico ou de proteção para a área de eletricidade, são interessantes também. Como é que é essa parte de proteção elétrica? Isso. O Nomics, eu vou separar em duas áreas específicas, né? A parte de isolamento elétrico, que é muito utilizada para Nomics Paper, por exemplo, né? Aham, O Nomics, ele é um dielétrico, né? Então, ele consegue isolar, e além disso, ele consegue resistir a altas temperaturas. Isso faz com que ok, você possa utilizar, por exemplo, em um transformador, né? legal. Compacto, onde você pode aumentar a temperatura dele, consequentemente você melhora a troca de calor, né? Então eu posso colocar transformadores de alta potência mais compactos dentro de um prédio, por exemplo, né? Uhum, E do outro ponto de vista, né? Quando a gente está protegendo uma pessoa contra um efeito de arco elétrico, eu estou protegendo ela contra o efeito térmico do arco elétrico, né? Porque ok. imagina, quando ocorre um arco elétrico, está acontecendo, está passando uma quantidade imensa de corrente entre Uhum, dois condutores, tá? E nessa passagem de corrente, a temperatura ali naquela região, você ioniza o ar e aquela temperatura pode chegar a mais de 20 mil graus ali. Então você tem um ar uau, ionizado, então basicamente gera uma explosão. É uma explosão com energia térmica radiante, né? A gente está falando uhum, de espectro de luz radiante mesmo, e também que a gente chama de energia convectiva. E ele também protege muito bem contra isso, né? legal. Então, são duas áreas diferentes aí de proteção, bem Bacana, legais. show de bola. Bom, essas propriedades muito interessantes do material. Então, basicamente, ele é um material muito utilizado na indústria de proteção, de equipamentos de proteção, roupas de proteção, né? Isso. Eu sei que vocês têm uma estrutura local aqui no Brasil, né? Comercial, técnica, de laboratórios. Me conta um pouco dessa estrutura que a Dupont tem aqui. Como é que ela está montada? Isso. Bom, a Dupont, antes de mais nada, é uma empresa aí de tá quase fazendo seus 220 anos de idade, ela é bastante antiga, né? Conhece É, bem, mas ela é muito voltada para pesquisa e desenvolvimento, né? Então existem diversos centros de desenvolvimento ao redor do mundo. Esse uhum, ao qual eu estou é o Centro de Desenvolvimento da América Latina que fica aqui em Paulínia, né? Então aqui legal. a gente tem vários laboratórios. E um dos focos deles é toda essa parte de aramidas, né? Tanto de Kevlar quanto de Nomex, e a gente tem vários testes térmicos que a gente pode executar aqui no laboratório, tanto para a gente estudar os materiais que estão aí no mercado e fazer desenvolvimento de novas aplicações, né? Legal. Para a indústria ou mesmo para áreas militares, por exemplo. Tá. E vocês têm uma parte comercial aqui no Brasil também para comercialização desses produtos, né? Você Isso. vende, a Dupont ela vende o produto já acabado, ou seja, a roupa de proteção, ou ela vende o tecido de Nomex? Como é que Tá. funciona? Do ponto de vista de proteção pessoal, né? Aqui na América Latina a gente tem varia de país para país e varia de áreas específicas, né? Mas a gente disponibiliza tanto fibras quanto tecidos, né? Legal. Então, mas a gente não disponibiliza o EPI final de Nomex, né? A Ok. gente fazia até pouco tempo atrás, né, para desenvolvimento de mercado, né? Mas hoje a gente Uhum. tem vários parceiros confeccionistas, né? Porque é a expertise dele, né? A nossa Ok. expertise é entender como a fibra funciona, né? E os Hum, confeccionistas têm a expertise de fazer a vestimenta da melhor forma possível. legal.
Legal, bacana. Eu estou vendo, inclusive, que tem algumas dessas aplicações aí atrás de você, né? Ia pedir para você mostrar para a gente um pouco dessas aplicações e contar um pouco delas para exemplificar para quem está assistindo aqui onde que esse material é usado e pelo que a gente falou também no offline, essas aplicações, muitas delas estão aqui no Brasil, né? É usado aqui no Sim, Brasil também, nisso que você vai mostrar para a gente, né? bastante, bastante. Bom, Legal. vamos só arrumar aqui, né? É, Bom, vamos começar aqui com as vestimentas, tá? legal. Eu vou aproximar aqui a câmera só para ficar mais fácil aqui para vocês Vamos lá, verem. Então tranquilo. tem dois manequins aqui. Esse aqui é um manequim com uma vestimenta de Nomex normal para uma aplicação para arco elétrico, né? Então Uhum. aqui a gente está pensando num eletricista utilizando essa vestimenta. Tem toda essa necessidade de faixas refletivas. Tem uma quantidade enorme de normas que regem a construção desse tipo de Eu vestimenta, tem uma imagino. série de testes, e parte da minha função aqui é estar bem próximo disso e entender muito bem disso, né? Então, o Tá. eletricista ele também tende a usar muito, por exemplo, uma balaclava, né, de proteção contra o arco Isso que a elétrico. gente está vendo é tudo Nomex, a balaclava, a camisa e a calça. Isso, tudo Nomex, né? Legal. Se a gente olhar para uma aplicação mais militar, por exemplo, né? Isso daqui é uma vestimenta de aviador, tá? Então, Uhum, vocês podem ver que ela tem um corte bastante específico. Isso aqui é bastante comum você ver em filme, tá? É um uhum. modelo, a modelagem é uma modelagem americana, mas é muito utilizada aqui nas Forças Armadas do Brasil, tá? Tanto Ah, Polícia então, o Militar, piloto da por Força Aérea exemplo. Brasileira usa isso daí. Sim, sim. Isso aqui é a modelagem que a Força Aérea tem utilizado, né? Feita Legal. toda em Nomex, e então as propriedades de proteção térmica que estão presentes aqui, né? O aviador, a gente sabe que eles estão expostos a muito mais perigos aí que um cidadão comum, então ele precisa estar muito bem protegido, né? Então esse tipo de vestimenta vai garantir ali alguns segundos a mais de sobrevivência que são super preciosos, né? No evento de A um gente tem uma acidente, por exemplo, principalmente, né? Exato. Vamos pensar num piloto de helicóptero, tá? Uhum. Inclusive, a gente vai falar mais tarde sobre o Thermoman. Eu vou Isso. poder mostrar eles para vocês. Infelizmente, hoje ele não está funcionando. E a gente está fazendo Tranquilo. uns Legal. testes de segurança nele, inclusive, tá? Legal. Mas o Thermoman ele foi desenvolvido pós-Vietnã. Essa é uma curiosidade legal, né? Porque os militares americanos eles estavam muito preocupados com a qualidade de construção da vestimenta. E aí, junto com a Dupont, foi desenvolvido o primeiro termomanequim para poder testar isso daqui, né, para ver se os aviamentos estavam corretos, se as Uhum. costuras estavam bem feitas, se as faixas que eles utilizam não estavam entrando em ignição, né? Então foi um desenvolvimento bastante interessante, né, Legal. disso daí. Bom, aí vamos misturar um pouquinho de Kevlar com Nomex, né? Isso Legal. aqui é um exemplo Aham. de uma aplicação bastante interessante, né, de capa de colete feita em Uhum. Nomex, né? Então você imagina aquele policial que tá numa frente de combate ali, Uhum. recebe um coquetel Molotov, normalmente as vestimentas elas são feitas as capas elas são materiais polímeros que vão derreter, né? Então você tem a opção Uhum. de utilizar materiais que não vão derreter. Então imagina que esse policial entrou em contato com algum fogo e o colete cai. Ele perde a proteção, né? O colete já não está Ok. mais preso ao corpo, né? Isso aqui é um teste que a gente fez lá no Thermalman mesmo. Você pode ver que o Já colete foi ele está todo testado isso queimado, daí. né? Porém, Legal. está inteiro, tá? Uhum. A capa do colete, aqui está sem o colete aqui dentro, né? Mas você Uhum. protege qualquer material que está aqui dentro e, consequentemente, você não perde a proteção balística, né? Devido, Legal. devido a essa proteção, né? Então, Legal. você consegue trabalhar com várias aplicações interessantes. Por exemplo, né, você pode fazer confecção de luvas, tá, de proteção Ok. contra fogo, ou mesmo proteção mecânica, onde você vai misturar um pouquinho de Nomex com Kevlar, por exemplo. Né? Recentemente, Legal. aqui no Brasil mesmo, a gente teve desenvolvimento de luvas de Nomex e Kevlar para proteção contra o arco elétrico, né? E Uhum. foi um desenvolvimento nacional aí, junto da nossa equipe junto com uma outra empresa. Então, cara, são N aplicações, né? Aí fora disso daqui, a gente pode estar pensando em aplicações aeroespaciais, né? Então você pensa todas aquelas estruturas de honeycomb de aviação, é basicamente Nomex com Kevlar aquilo, né? Porque avião, você não Legal. pode ter nada que gera fumaça. Então, é, Uhum. aí isso é uma das coisas interessantes da aramida, né? Por que a aramida não pega fogo? Tem aquela propriedade chamada LOI, né? Que é o limite de oxigênio. Acho que você vai saber até melhor do que eu. Aham, aham.
Eu só sei o nome em inglês, esse daí. Né? Mas o LOI do Nomex ele é muito alto, né? Ou seja, ele não vai pegar fogo numa atmosfera, uma atmosfera com 21% de Você oxigênio precisaria como a de nossa, mais né? oxigênio do que a gente tem no ar para ele se entrar em ignição, né? Exato, mas muito mais, né? Então a Muito gente está mais. falando ali de 29, 30% de oxigênio que eu precisaria ter, que isso você só encontra em ambientes muito específicos, confinados, industriais, que geralmente você nem pode entrar, tá? Se for Uhum, pensar em normas técnicas, ele não te deixa entrar acima de 23% de oxigênio entendi. em lugar nenhum, porque Aham. aí vira um ambiente explosivo, só por questão Uhum, disso, né? Mas bom, você usa muito em aviação isso porque o Nomex, na queima dele, ele praticamente não gera fumaça, tá? legal. Então, uma vez que você tira a fonte de ignição, ele para de queimar, consequentemente ele não queima, né? Você usa muito Uhum, isso dentro de estação espacial, né? Então, se a gente for pensar nos trajes espaciais, aquela vestimenta da própria da SpaceX, aquela vestimenta SpaceX, branquinha, né? bonitinha, Uhum, aquilo lá basicamente tem Nomex ali, tá? Eles usam Nomex tá. com, esqueci o nome de um outro polímero lá, mas porque dentro, eu posso estar errado aqui, né? Mas eu lembro muito, eu estudei bastante sobre o desenvolvimento do projeto Apollo e, e dentro das naves, você basicamente tem um ambiente de 100% de oxigênio, porque senão Uhum, você teria peso demais para carregar com outros tipos de cilindros ali ok, para manter a vida, né? Então você tem que usar materiais que são resistentes à chama, né? Então legal. por isso que você acaba usando muito Nomex lá dentro, né? Mas Ah, isso show é de só bola. parte da gama do que a gente consegue, a gente consegue utilizar. Você pode usar para filtro de chaminé de alta temperatura. Então, o que você Legal. pensar, E aquela roupa de bombeiro aí também, né, que você mostrou para mim, será é que você consegue verdade. mostrar também? É uma outra Posso. que o Vamos pessoal caminhar aqui um também, pouquinho. se cruzar com o corpo de bombeiros na rua, vai ver essa vestimenta aí e essa parte aí toda também é Nomex, né? Cara, se você for pensar, de todos os materiais aqui, eu vou dizer que pelo menos uns 95% dos materiais, isso aqui, vão ser Nomex e Kevlar, tá? Dentre as Legal. corporações de bombeiro, a gente pode afirmar que 95% dos bombeiros no mundo utilizam o Nomex em alguma parte, né? Porque Olha que legal. mesmo algumas outras tecnologias, eles sempre vão exigir que você tenha a aramida aqui para dar Uhum, resistência mecânica, né? uhum, Que se eu pegar uma vestimenta de bombeiro, você vai ver que ela tem muitas camadas. Ela é super uhum, complexa de ser feita, né? Então você tem uma legal. camada aqui externa de bastante Nomex e Kevlar, né? Uma mescla Uhum, de Nomex e Kevlar para resistir mecanicamente. Que imagina que o bombeiro ele está entrando nos escombros, né? sim. Aí depois, mais aqui embaixo, você tem uma camada térmica, porque o cara está muito perto do fogo, então ele Uhum, precisa proteger para não se queimar. Ele, diferente daquele trabalhador da indústria que ele só tem um risco de fogo, o bombeiro não, ele está indo de encontro, né? Aí você vai uhum, ter uma camada de proteção química e mais uma camada de proteção de mais uma camada de conforto aqui, né? Mas a vestimenta de bombeiro ela serve e as exigências para essas vestimentas são extremamente mais altas, tá? É bem, legal. é bem interessante, né? Isso daqui, ó, a Bacana, gente caminhando um pouquinho sobre nossa parte de apresentação de materiais aqui. legal, Mas legal legal. isso daí. Mas show de bola essas apresentações. Eu vou deixar também na edição do vídeo aqui mais algumas imagens de outros usos que o pessoal da Dupont gentilmente nos cedeu, para você que está assistindo aqui poder ver alguns outros usos de roupas de proteção com o Nomex, tá? Edu, você comentou um pouco da estrutura, né, comercial, técnica que vocês têm aqui, mas você comentou que tem um laboratório aí em Paulínia de pesquisa e desenvolvimento e parece que a gente vai conseguir dar uma volta no laboratório para você mostrar alguns equipamentos para a gente. O Thermal Man, que é um equipamento onde você consegue tocar fogo nessas roupas aí, fazer o teste de resistência ao fogo, né? A gente pode dar uma volta no laboratório? Você consegue mostrar para a gente? Vamos sim. Vou levar Legal. para vocês, pelo menos, ter uma noção e poder caminhar junto comigo ali e ver como é que quando alguns clientes vêm para cá, e como que a gente pode mostrar isso para eles. Legal. Então vamos Vamos lá, lá? você vai assistir agora o tour que o Eduardo vai levar a gente para conhecer no laboratório. Bom, pessoal, conforme prometido, vamos fazer um tour aqui nos laboratórios. Então, eu vou poder mostrar para vocês aqui alguns equipamentos que a gente usa aqui para fazer caracterização de material, que a gente usa para fazer alguns testes mecânicos, alguns testes térmicos, tá? E por final, levo vocês lá para ver um pouquinho do Thermoman.
Não vai dar para a gente ver ele funcionando, porque hoje o pessoal tá terminando de fazer uns testes de segurança, né, para garantir segurança do equipamento, já que a gente está brincando ali com fogo, tá? Entrando aqui no laboratório, agora o pessoal já terminou os afazeres, então a gente fica um pouco mais livre aqui para poder mostrar algumas coisas, né? Então, quando a gente está falando de tecidos de proteção contra calor e fogo, existem alguns testes que são bastante interessantes de se fazer, né? Então, geralmente a gente vai ter algumas amostras que a gente corta, né, para fazer alguns tipos de testes, né? No caso, isso aqui são amostras para testes mecânicos, né? Essa daqui a gente usa para fazer um teste de rasgo. Essa aqui, por exemplo, a gente usa para fazer um teste de tração, né? Que é o rompimento do tecido, né? Então, por exemplo, teste de rasgo, né? Você tem aqui esse equipamento aqui que a gente chama ele de Elmendorf. Você cria um picote e faz o teste. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. E aí ele rasga o tecido e ele consegue anotar qual que é a força necessária, né? No caso, para você poder rasgar esse material, né? Existem alguns outros testes aqui, como, por exemplo, o teste de tração, que ele basicamente puxa o tecido até estourar e anota quanto que é necessário de força para que isso aconteça, né? Existem alguns microscópios que a gente usa para fazer caracterização de fibra. A gente pode fazer testes ali nas capelas para testes químicos, né, para ver que tipo de material químico que os tecidos eles resistem, o que eles não resistem, e além de diversos outros testes, tá? Outro equipamento bastante interessante que a gente usa é uma câmara climática, que ela serve para fazer a aclimatação de algumas amostras, porque vários testes exigem que você mantenha a temperatura e umidade controlada da amostra por um determinado tempo, até que você possa fazer o teste em si, né? Um teste térmico bastante conhecido, que é o de flamabilidade vertical, né? Então, basicamente, você tem uma espécie de um bico de Bunsen, aqui você coloca uma amostra de tecido, coloca fogo nele por 12 segundos e depois você faz algumas análises de tamanho de comprimento de rompimento da chama. Bom, a gente está aqui na parte externa do site e a gente vai poder ver agora o Thermoman que fica aqui, tá? Eu vou fazer uma volta neles para vocês verem como é que é o equipamento e aí depois a gente entra lá dentro e vê o manequim e como ele funciona mais ou menos, tá bom? Chegando aqui no Thermoman, tá? O Thermoman ele é basicamente um container, né? Um laboratório dentro de um container, né? Então, ou seja, ele é um laboratório móvel, tá? Ele roda com propano, tá? Você usa propano para gerar o fogo, né? Então tem que ter pelo menos 90% de propano para que ele tenha a quantidade de calor suficiente, né? Não dá para usar o GLP normal que a gente tem aqui como gás de cozinha, né? Tem que ser um propano especial para isso, né? Essa área que vocês estão vendo aqui cercada é uma área, uma zona de exclusão, né? Porque por você estar passando propano aqui nessa parte externa, ela tem que ser isolada, então quem entra aqui dentro tem que estar propriamente paramentado, né? Então o pessoal que trabalha direto aqui vai estar usando Nomex, está usando luvas de Kevlar ou mesmo luvas de Nomex aqui para estar mexendo dentro dessa parte de equipamento, mas é uma parte que você só acessa caso tenha alguma necessidade especial, tá? Agora vamos entrando. Essa daqui foi uma salinha que a gente construiu para receber os clientes, tá? Essa salinha também é feita com material resistente à chama. E aqui é onde a gente recebe os nossos clientes, né? Ali dentro vocês já podem ver que o manequim está ali. E a gente vai entrar daqui a pouquinho ali para ver como é que ele funciona. A gente vai entrar aqui dentro da sala onde ocorre os testes, né, de termomanequim, né? Então vocês vão ver que tem diversos queimadores aqui, né? Então tem vários que a gente chama de burner stands, né? Onde são 12 queimadores no total, que eles vão direcionar jato de fogo pro manequim. Eles são calibrados um a um
para garantir que o fogo que está tanto na parte das pernas, por exemplo, quanto o fogo que está nos braços, peito, costas, ele seja o mais próximo possível, né? Ou seja, o fluxo de calor que chega nessas partes, eles têm que estar dentro de uma variação máxima é, permitida pela norma, né? Aí o manequim ele tem vários sensores ali, vocês podem ver que está distribuído tanto nos braços, cabeça, nas pernas, né? E esses sensores são os sensores que você usa para poder entender, né, para você ver o quanto que passou de calor, né, pela vestimenta, né? Então, com isso você consegue analisar aí uma quantidade de queimaduras dado esse cenário que a gente está testando aqui, tá? E é um equipamento bastante importante para você fazer uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa, né, de uma vestimenta de proteção ao fogo, tá? Como a gente tinha falado antes, né? Que esse equipamento ele foi desenvolvido ali na década de 70, né, pensando em entender, né, como não só o tecido, mas toda a parte de confecção desse tecido vai se comportar perante um perigo muito forte, né? Então, para isso que existe esse equipamento. E é bastante interessante, porque além da gente poder fazer bastante pesquisa, a gente consegue também ensinar muitos usuários e poder mostrar para eles, assim, de uma forma um pouco mais interativa, como que se comporta um EPI de proteção ao fogo, tá? Então, a gente vai deixar um vídeo aí para vocês poderem ver e entender mais ou menos como é que ocorre esse teste, tá bom? Valeu, pessoal! Legal. Estamos de volta aqui, Edu. Muito obrigado por esse tour, por todas essas informações. Cara, foi muito elucidativo, muito instrutivo, muito conhecimento. Tenho certeza que daria para a gente ficar aqui mais horas falando a respeito do material, mas eu quero agradecer novamente a sua presença aqui, compartilhando essas informações e quero aproveitar para pedir para você deixar as informações de onde a gente consegue, né? Quem está assistindo aqui, se tiver algum interesse no Nomex ou nas roupas de proteção, quiser ter algum interesse técnico ou comercial do material, como pode entrar em contato com você, com a Dupont, para ter mais informações? Não, perfeito. Bom, a gente vai deixar com vocês para colocar aí no link os links das páginas do Dupont, né? A gente tem um blog que chama Falando de Proteção, onde a gente vai discutir não só sobre proteção térmica, mas proteção mecânica, proteção química. A gente tem diversos textos técnicos e informativos ali que acho que vale muito a Legal. pena o pessoal conhecer. E o site onde vocês podem estar conversando com o nosso time comercial também. Ah, legal. Então eu vou deixar todos esses links na descrição do vídeo aqui. Se você tiver algum interesse, é só clicar nesses links e lá o pessoal consegue entrar em contato com vocês, né, Edu? Isso, consegue sim. Legal, muito legal. Então, Edu, muito obrigado. Obrigado por essa apresentação. Obrigado por ter feito parte aqui dessa transmissão para o pessoal do canal. E eu quero deixar aberta a possibilidade aqui, se algum dia no futuro tiver outro assunto que seja do interesse da Dupont de mostrar para os assinantes aqui do canal, estão abertas as portas aqui para a gente bater mais um papo e trazer mais conhecimento, mais curiosidades a respeito dos seus produtos. Não, excelente. Eu vou deixar as portas, assim que terminar a pandemia, que agora a gente está com É. restrição de pessoas aqui, né, para Uhum. fazer uma visita. Logo, logo a gente vai estar Ah, legal. mudando de endereço, né, mas a Uhum. partir da metade do ano que vem, espero que a maioria, o mundo já esteja um pouco Normal, né? mais Um pouco normal, mais né, e normal, né? aí conhecer os nossos laboratórios. Perfeito? Legal, então. Maravilha, Edu. Muito obrigado de novo. Vou encerrando aqui, então. E para você que assistiu até aqui, muito obrigado também. E agora vem só a vinhetinha de fechamento aqui do canal. Um abraço. Até mais. Bom, espero que você tenha gostado dessa super entrevista, desse conteúdo. E eu peço para você compartilhar comigo. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que projetos ele ajudou a desenrolar, que problemas ele ajudou a solucionar. Então me deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que você quer ver publicados aqui no canal, para que eu possa gerar vídeos como esse que te ajudem
no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas, pessoas que possam se interessar pelo tema de polímeros, moldadores, projetistas, engenheiros, profissionais da academia, alunos, pesquisadores, professores, todas as pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo e ainda mais esse conteúdo tão especial para aqueles usuários, né, de equipamentos de proteção, para conhecer um pouco mais dos materiais que fazem parte do seu dia a dia e os protegem dos perigos profissionais, tá certo? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo e até lá.